E o Flamengo avançou na contratação de Jorge Carrascal. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre o Corinthians que decidiu cobrar na justiça uma bolada de um ex-aliado de Augusto Melo. Preciso responder se o São Paulo quer mesmo a contratação de Matias Arezzo e destacar a excelente vitória do Botafogo contra o PSG. Para completar, Cuca pode mesmo trocar o Galo por uma seleção sul-americana, tem as últimas do Cruzeiro, bastidores, finanças, audiência do Mundial e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você deve confiar. Minha sugestão para essa sexta-feira vai num jogo entre Benfica e Auckland, com mais de 2,5 gols, ou seja, pelo menos 3 gols no primeiro tempo. Preciso que o Flamengo perca ou empate contra o Chelsea e que Bayern de Munique e Boca Juniors termine com vitória do Bayern. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$300. Estou deixando um link no comentário fixo para você clicar, fazer seu cadastro. Depois automaticamente esse bilhete já aparece para você apostar o valor que quiser. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras. Piquerez, lateral esquerdo do Uruguai, titular absoluto do Palmeiras, não aprovou a decisão do seu pai de ser fotografado segurando um cartaz em provocação ao Corinthians. Esse cartaz tinha a imagem de 4 torcedores do Corinthians e o texto escrito acesso negado. Quero contar também que a invencibilidade dos europeus contra o restante do mundo caiu 2 vezes nessa quinta-feira. À tarde, o Inter Miami com gol de Lionel Messi fez 2-1 em cima do Porto e à noite foi a vez de o PSG perder para o Botafogo. A última derrota de um europeu para um time de outro continente havia acontecido em dezembro de 2012, com o título do Corinthians do Mundial de Clubes em cima do Chelsea. Só para completar, contar que com o gol do Messi, o Inter Miami ainda conseguiu um feito histórico. Nunca um time da América do Norte havia vencido qualquer equipe europeia em competições da FIFA. Para completar o giro de notícias, contar que John Textor, eufórico com a vitória do Botafogo, deve vender suas ações do Crystal Palace por R$1 bilhão e 400 milhões de reais. Esse valor equivale a 44,9% das ações que ele é dono. A ideia do Textor era vender esse pacote por 1 bilhão e 700. A proposta em mãos do Woody Johnson, que é dono do New York Jets, da NFL, é de 1,4 bi e o acordo deve ser sacramentado nos próximos dias. Bora falar agora sobre a audiência do Super Mundial de Clubes. Dá para dizer que a Globo tem gostado dos primeiros resultados. Após a rodada de abertura, com todos os jogos dos grupos, mais de 75 milhões de espectadores foram alcançados. É inclusive a melhor audiência da Globo nos últimos 10 meses. Estou excluindo os jogos dessa segunda rodada, por exemplo, a vitória do Palmeiras contra o Al-Ahly e a vitória do Botafogo contra o PSG. Esses números ainda não foram divulgados. De qualquer forma, a aparição, os primeiros jogos dos 4 brasileiros tiveram o Flamengo 2, Esperance 0 como jogo com maior audiência, 29 pontos de média no Rio de Janeiro. O 0-0 do Palmeiras contra o Porto registrou a segunda maior audiência, 21 pontos de média em São Paulo. Terceiro lugar para Fluminense 0, Dortmund 0, 16 pontos de média no Rio de Janeiro. Botafogo 2, Seattle 1 apareceu em quarto, com 16 pontos de média também no Rio de Janeiro. A pergunta que eu deixo para você é: você tem assistido o Mundial? Tem gostado? Prefere assistir na Globo, no Sport TV ou na Cazé TV? Já registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro e a especulação de que Cuca pode trocar o Galo pela seleção chilena. Surgiu nas últimas horas a notícia de que a Federação Chilena, que demitiu o Ricardo Gareca, teria oferecido até 5 milhões de reais por mês ao Cuca, para fazer dele o novo técnico da seleção chilena. Esse valor de 5 milhões equivale a quanto vai ganhar o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Consultei o Cuca, mas antes de trazer a resposta dele, deixa eu só explicar um pouquinho sobre a situação do Chile. Lanterna nas eliminatórias para a Copa, vai para as 2 últimas rodadas das eliminatórias
sem chance nem sequer de chegar à repescagem. O time tem 10 pontos contra 12 do Peru, 17 da Bolívia e 18 da Venezuela. A verdade é que Bolívia e Venezuela vão disputar essa última vaga na repescagem. Sobre o Cuca, perguntei para ele na manhã dessa sexta-feira se houve um contato, proposta ou algo do gênero. O Cuca garantiu que ninguém da Federação Chilena o procurou e que desde que ele voltou ao Galo não foi consultado por qualquer outro clube ou seleção. Hora de falar sobre Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, que vive grande fase, são 12 jogos sem perder, tem como uma das grandes características o fato de trabalhar alucinadamente. São comuns as presenças do Leonardo Jardim por pelo menos 12 horas por dia, carga de trabalho extraordinária que ele mesmo se impõe. O Leonardo Jardim é quase sempre o primeiro a chegar à Toca da Raposa por volta de 7, 7h30 e ele nunca vai embora antes das 8 da noite. Inclusive é um dos últimos a ir embora. Ele e seus auxiliares passam o dia no Cruzeiro estudando sobre adversários, sobre treinos, sobre as condições do clube, sobre possibilidades de melhoria. E essa dedicação tem tudo a ver com o trabalho dos técnicos portugueses. Vários dos portugueses que por aqui estiveram têm a carga horária como sua grande marca. Importante contar também que treinadores brasileiros que em outros tempos fizeram enorme sucesso, como Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, Celso Rotti, entre outros, tinham condições e características de trabalho bem diferentes. Em geral, chegavam meia hora, 40 minutos antes do treino e pouco depois da atividade já iam para casa, não ficando mais do que um período no clube. Essa situação mudou radicalmente e até os técnicos brasileiros da nova geração já têm muito mais dedicação. Rogério Ceni, Felipe Luiz, Barbieri, Fernando Seabra, entre outros, todos ficam pelo menos 10, 11 horas por dia. Hora de falar sobre o Botafogo, que fez história nessa quinta-feira. Vitória por 1-0 contra o poderoso PSG, que outro dia foi campeão da Champions, enfiando 5-0 na Inter de Milão e que abriu sua participação no Super Mundial de Clubes, tocando 4-0 no Atlético de Madrid. Pois bem, o Botafogo venceu e convenceu. Sofreu, passou dificuldades em alguns momentos da partida, mas criou outras oportunidades e finalizou mais no gol do que o gigante time francês. A vitória foi construída com gol de Igor Jesus, e aqui vai uma breve observação. O Igor Jesus, que foi comprado sem custos na metade do ano passado e que será vendido depois do Super Mundial de Clubes por 20 milhões de euros, quase não chegou ao Botafogo. É que no primeiro semestre do ano passado, o Botafogo e Igor Jesus haviam fechado um acordo verbal por um pré-contrato. Só que até 15 de março do ano passado se encerrava o prazo para que o Botafogo fizesse o pagamento antecipado das luvas. E esse pagamento ainda não havia sido concluído até o mês de abril. Foi quando eu conversei com o Jefferson Batista, que é representante do Igor Jesus, e o Jefferson deixou bem claro: se não pagarem, a gente vai rescindir esse pré-contrato e o Igor Jesus vai procurar outro clube. Preocupado com a situação, John Textor efetuou naquele mesmo dia o pagamento das luvas ao jogador e parte da comissão que devia ao empresário, e o Igor Jesus acabou sendo contratado. O resto da história vocês conhecem: 57 jogos, 17 gols e 6 assistências. Participação absolutamente decisiva nos títulos da Libertadores da América e do Brasileiro do ano passado, e agora com o gol da vitória contra o PSG. Só para completar, importante contar que o Botafogo vai para a última rodada desse grupo como líder com 6 pontos contra 3 de Atlético de Madrid e PSG. Como é que fica essa última rodada? Se o Atlético de Madrid vencer o Botafogo e o PSG confirmar a lógica e bater o Seattle Sounders, teríamos um empate triplo, com PSG, Atlético de Madrid e Botafogo, todos com 6 pontos. Nesse caso específico, o saldo de gols, ou melhor, o confronto direto deixa de ser referência. O confronto direto é o primeiro critério de desempate e vai passar a se adotar o saldo de gols, excluindo o resultado do jogo contra o Seattle Sounders. Então, para você entender o que o Botafogo precisa, o Botafogo, em caso de empate ou vitória contra o Atlético de Madrid, passa como primeiro colocado do grupo. Se ele perder, a tendência é que passe em segundo, porque o PSG vencendo vai ultrapassar o Botafogo. Eles ficam com os mesmos 6 pontos, mas o saldo será melhor do PSG no confronto entre eles. De qualquer forma, o recado importante para o botafoguense: o Botafogo passa de fase mesmo perdendo para o Atlético de Madrid por 2 gols de diferença. O que o Botafogo não pode, em hipótese alguma, é perder por 3 ou mais gols de diferença. Começo a achar que a classificação do Botafogo está para lá de madura. Bora falar agora sobre Jorge Carrascal, meio atacante colombiano de 27 anos de idade, está perto de virar reforço do Flamengo. O acordo entre o jogador e o Fla já existe há pelo menos um mês, mas
faltava o acerto entre o Flamengo e o Dinamo Moscou, que é dono dos direitos econômicos. Flamengo e Dinamo quase se acertaram antes do Super Mundial, mas os russos acabaram fazendo uma série de pequenas exigências antes do vencimento do prazo de inscrições no Super Mundial e o negócio acabou desfeito. De qualquer forma, os clubes seguem conversando e a tendência é que o martelo seja batido nos próximos dias numa operação de 12 milhões de euros fixos, que equivale a 76 milhões de reais, e o restante atrelado a bônus não vai passar de 2 milhões a 3 milhões de euros em bônus. Jogador que havia se mudado do River Plate para a Rússia em 2021 e que na última temporada, com a camisa do Dinamo Moscou, disputou 35 jogos com 8 gols e 3 assistências. Excelente reforço de um cara que pode jogar pela ponta, pode jogar mais centralizado e tem potencial para ser titular rubro-negro. Agora de falar sobre o São Paulo, para responder uma pergunta que surgiu nas últimas horas, o Tricolor tentou mesmo a contratação de Matias Arezzo, uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Grêmio. Essa informação foi publicada no Rio Grande do Sul. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte do São Paulo que fez um alerta importante. A pessoa lembrou: Nicola, quantos jogos o Arezzo já disputou no Brasileiro? Fui checar, 7 partidas. E esse questionamento feito pelo dirigente do São Paulo foi para dizer que não há por que contratar alguém que não poderá disputar o Campeonato Brasileiro. Você sabe que o limite de jogos é de 6 partidas. A partir do momento em que um atleta completa 7 jogos, ele fica impedido de disputar o Brasileirão por outro clube. O São Paulo não vai gastar dinheiro para contratar alguém que só possa atuar nas Copas. A informação que veio do Sul é de que o São Paulo gostaria de ter o Arezzo por empréstimo até o fim da temporada, assumindo 100% dos salários. Dá para assegurar que depois do dinheiro, o São Paulo vai em busca de outras contratações, mas os nomes têm sido debatidos com o Crespo por telefone. O argentino é esperado a partir da próxima segunda-feira no CT da Barra Funda para debater sobre saídas no elenco e também chegadas. Só para completar em relação ao Arezzo, na atual temporada, 23 jogos, 6 gols e 2 assistências, ele havia sido comprado do Granada da Espanha por 3 milhões de euros. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Tem ex-aliado de Augusto Melo sofrendo processo na justiça. O Timão decidiu enviar uma notificação extrajudicial a Igor Svenbrucker. Esse é um gaúcho do ramo dos transportes que colocou bastante dinheiro emprestando essa grana para o Augusto Melo durante a gestão do Augusto. Esse patrocínio começa ainda na campanha, quando o Igor emprestou dinheiro para que o Augusto pudesse se eleger. E seguiu dessa maneira com outros empréstimos, como por exemplo na contratação de Mateuzinho. Acontece que o Igor e o Augusto se desentenderam e hoje viraram rivais. O Augusto teria pedido dinheiro ao Igor para a contratação de advogados nesse momento de dificuldade e o Igor se recusou a emprestar mais dinheiro. Pois bem, o Corinthians enviou essa notificação extrajudicial cobrando R$1.300.000 do empresário gaúcho. E essa pendência, segundo o Timão, tem a ver com a utilização de 2 camarotes da Neoquímica Arena entre janeiro de 2024 e junho de 2025. Ele usou e não pagou. É possível que o Augusto tenha cedido esses 2 camarotes como contrapartidas da série de empréstimos que foram feitos. Mas não há nada registrado, não há um contrato. E diante disso, o Corinthians decidiu processar pedindo a restituição dessa grana. A ideia alvinegra é receber o dinheiro em 5 dias úteis. O Corinthians também alega que além dos 2 camarotes, o Igor vendia 15 ingressos por jogo, 2 vagas de estacionamento, além de serviços de alimentação, informação publicada em primeira mão pelo UOL. Só para completar, Augusto e Igor se tornaram distantes. E nesse momento, inclusive, o Igor tem feito uma série de cobranças em relação ao Augusto, contando alguns dos podres do ex-presidente, como, por exemplo, a contratação por 3,5 milhões de reais de um menino chamado Luiz Eduardo, que veio do Água Santa para o Sub-17 do Corinthians e que é muito mais reserva do que titular. E você, o que pensa sobre Augusto Melo e seus aliados? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.